andar para um lugar onde eu possa plantar um pé de mamão e de araçá, bergamota, limão e maracujá. Olá, eu sou o Guga. E eu sou a Fabiola. Nós somos do Espaço Cultural Casa de Barro. E nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês como a gente construiu esse banheiro seco em bioconstrução, super eficiente e ecológico. Então fica com a gente até o final. Nesse vídeo nós vamos contar para vocês quem somos nós, o que é saneamento ecológico, o que é bioconstrução e o passo a passo de como fizemos para construir esse banheiro. O Espaço Cultural Casa de Barro é uma unidade de produção fundamentada nas práticas agroecológicas. Aqui a gente desenvolve trabalhos que vão desde a preservação de sementes crioulas, como alho, milho e feijões, entre outras. Trabalhamos também com o preparo dos alimentos artesanais, como doces, conservas, licores e cervejas, dando prioridade para a utilização das frutas nativas da Mata Atlântica. Nossas edificações utilizam ao máximo as técnicas de bioconstrução. E além disso, também promovemos arte, música, poesia e literatura, caminhadas ecológicas, oficinas e produção audiovisual. Saneamento ecológico é toda forma de tratamento de resíduo que não gera poluentes, quando aliado a práticas agroecológicas, forma um sistema onde o ciclo de tratamento de resíduos humanos e produção de alimentos sem gerar poluição ambiental se complementam. Já a bioconstrução são técnicas que priorizam a utilização de materiais renováveis ou materiais recicláveis sempre que possível, substituindo os materiais comuns utilizados nas edificações. E antes de entrar nas questões técnicas, a gente quer contar que a ideia de construir esse banheiro partiu de um convite do Centro Vianney de Lages para que a gente ministrasse uma oficina de saneamento ecológico. A ideia acabou se desdobrando em um mini curso realizado em 4 etapas, que junto de um grupo maravilhoso que nos ajudou a erguer a nossa obra. Em seguida veio o recurso da Lei Paulo Gustavo, que possibilitou a transformação do mini curso nessa videoaula. Então, fica com a gente para ver como fizemos para construir esse incrível banheiro seco de bioconstrução. Uma casa de barro, um jardim para cuidar, o companheiro e a rede para deitar. Seguindo os princípios da bioconstrução, nós optamos por fazer a fundação de pedras irregulares, utilizando a técnica de taipa, posteriormente preenchida com argamassa para dar acabamento e condições de receber a estrutura de madeira. A técnica é simples, consiste em formar uma parede de pedras encaixadas de forma que fique bem firme. Para isso é necessário uma boa quantidade de pedras disponíveis, o que não é problema na nossa região. Mas você pode fazer a fundação com os materiais que são mais fáceis de acessar no seu local. Nessa obra optamos pela técnica de pau a pique, o que demanda a construção de uma estrutura de madeira simples, como se fôssemos rodear de tábuas, sempre formando a triangulação em todos os cantos, para que a estrutura não se movimente. Nesse caso, era importante uma estrutura bem reforçada, pois a obra recebeu uma cobertura de telhado verde. Utilizamos madeiras roliças para diminuir o custo da obra e na parte da cobertura utilizamos caibros quadrados e tábuas de 1 polegada para facilitar o nivelamento. Após a montagem da estrutura, é hora de tramar as taquaras. Aqui utilizamos a taquara verde, essa taquarinha comum da beira de rio. Mas a criatividade para a escolha de materiais não tem limites. O importante é deixar bem amarrado e bem fixado na estrutura. Essa trama é que vai dar resistência às paredes. A massa de cobre consiste numa mistura de barro com pelo menos 50% de argila. Esse barro deve ser umedecido e amassado com os pés até ganhar a consistência de uma pasta, para então adicionarmos a palha e amassar ainda mais com os pés até os materiais estarem bem misturados. Nós aqui estamos utilizando a palha de trigo, mas existem muitas opções que fica a critério do que você tiver disponível no teu local.
barreamento é o processo de aplicação da massa de cobre na trama de taquara, fazendo com que a palha presente na massa se amarre às taquaras, fazendo uma camada que cubra completamente a trama. A espessura da parede pode ficar de 15 a 25 centímetros, dependendo da opção do construtor. Essa massa de cobre leva cerca de 15 dias para secar, a depender das condições climáticas. Conforme ela vai secando, a parede passa a apresentar rachaduras que podem chegar até de 2 centímetros, mas isso é parte do processo e vai ser na etapa do reboco que as rachaduras serão preenchidas. Após a secagem completa da parede, é hora de aplicar o primeiro reboco, ou reboco grosso. Para o preparo do reboco, vamos utilizar 3 baldes de 12 litros de areia média, um balde de 12 litros de argila diluída e peneirada, um grude preparado com polvilho doce e água, na medida de 170 gramas de polvilho cozidos em 2 litros de água, e 750 ml de óleo de cozinha usado. E posteriormente adicionamos água para dar ponto. Nessa mistura, a areia serve como estruturante. A argila serve para dar liga e plasticidade. O grude de polvilho serve para potencializar a liga e a plasticidade da argila, dando mais resistência após a secagem. E o óleo serve como agente impermeabilizante. Juntamos os ingredientes sobre uma lona, colocando primeiro a areia e depois a argila, amassando com os pés até incorporar bem a areia na argila. Em seguida, espalhamos o grude e o óleo. Antes de pôr o pé novamente para amassar, confira se o grude já esfriou. A água vai sendo adicionada aos poucos, até a massa atingir uma consistência pastosa e firme o suficiente para ser aplicada na parede. Antes da aplicação, é necessário molhar a parede e durante a aplicação é indicado usar uma luva de borracha para facilitar o alisamento da massa, sem que ela fique grudada nas mãos. Também é necessário aplicar força para que o reboco penetre nas rachaduras e se prenda adequadamente à parede. Esse reboco deve ficar com uma espessura de 1 a 2 centímetros. Após a secagem do primeiro reboco, que leva em torno de 15 dias, novamente vão aparecer rachaduras na parede, mas desta vez bem menor do que na primeira. Essas rachaduras não devem passar de meio centímetro. Nesse momento, aplicamos o segundo reboco ou reboco fino, que a receita é a mesma do primeiro reboco, apenas substituímos a areia média pela areia fina. O preparo e a aplicação são feitos da mesma forma, mas o rendimento é bem maior, pois no segundo reboco aplicamos uma camada mais fina, entre meio a 1 centímetro. Após a secagem do segundo reboco, ainda podem aparecer pequenas fissuras na parede, mas essas serão preenchidas pela tinta. A escolha da cor da tinta vai depender da argila que tivermos disponível. Ela vai determinar a cor da tinta. Para clarear, podemos usar cal ou argila branca. Precisamos diluir bem a argila na água. Essa argila precisa estar bem limpa, livre de qualquer resíduo. Para isso, podemos diluir e deixá-la na água de um dia para o outro. E usar um misturador de tinta para movimentar. Depois, é só adicionar cola branca e misturar bem. E já está pronta para aplicar na parede. Nessa parede, como vocês podem observar, a gente usa várias cores. E para isso, a gente usou várias cores de argila. A tinta de fundo, a gente recebeu do pessoal que veio de Lages para a oficina. E aí trouxe a argila lá do lugar onde eles moram, que é essa avermelhada. E as demais, a gente comprou a argila em pó e aí utilizou essa argila para fazer essas tintas de outras cores que a gente não tem aqui no nosso local. O telhado verde é um processo bastante simples, mas precisa de atenção em alguns detalhes. Para manter a vegetação viva, vamos precisar de uma camada de terra que deve ficar alojada no telhado. Para isso, vamos construir uma espécie de piscina, fazendo uma caixa com bordas de no máximo 10 centímetros e deixando 2 pontos de saída do excesso de água, com até 5 centímetros de altura. Para o telhado verde, quanto menor o caimento do telhado, melhor, porém precisa de um pequeno caimento para a água escorrer. Depois de construída a estrutura das beiras, vamos aplicar um material resistente para cobrir a madeira.
para que não tenha contato com a lona, evitando que felpas da madeira furem a lona. Nós optamos em usar uma manta térmica aluminizada, própria para telhado. E finalmente aplicamos a lona, utilizando 2 camadas de lona para silo de 200 micras. Acomodamos sobre o telhado, dobramos as pontas para dar acabamento e depois grampeamos as laterais. Importante trazer a lona até a parte de baixo do beiral, para que a água não escorra na madeira. Depois é só colocar a terra e as plantas. Nossa dica fica para a utilização do bálsamo branco, muito resistente, tanto à seca quanto ao excesso de chuva e fácil de transplantar. A implementação do sistema de saneamento do nosso banheiro, utilizamos a técnica de banheiro seco, que não utiliza água no seu sistema. Este é um sistema bastante testado e de excelente eficácia. A novidade do sistema que adotamos, seguindo o modelo apresentado pela Bioconstrução Guaraciaba, é que nele as fezes e a urina vão para o mesmo compartimento, simplificando a construção e a utilização do banheiro. Porém, todo o líquido é drenado logo que cai no compartimento, podendo ser coletado e direcionado para outro sistema de tratamento de líquidos. No nosso caso, como temos um amplo espaço de mata próximo ao banheiro, podemos distribuir nesse local. Já as fezes ficam no compartimento e são cobertas por serragem cada vez que o banheiro é utilizado. O papel higiênico também é depositado no mesmo compartimento. Quando o compartimento estiver cheio, retiramos o tambor e lacramos por 12 meses, colocando um tambor vazio no lugar do que estava cheio. Após 12 meses, podemos abrir o tambor e distribuir o material compostado no gramado, ou utilizar como adubação em frutíferas ou árvores ornamentais. Na construção do sistema, utilizamos uma bacia com o fundo cortado, emparafusado embaixo do tambor. O tamanho da bacia tem de ser de acordo com o tambor que será utilizado, para que encaixe de forma que fique bem vedado. Nessa bacia, foi feito um furo de 75 mm para encaixar o exaustor para a saída dos gases. Abaixo da bacia, encaixamos o tambor de 200 litros. Na parte inferior da parede lateral do tambor, instalamos uma torneira para drenar os líquidos. E na parte interna foi utilizado um pedaço de cano perfurado de maneira a formar um filtro para que a serragem não entre na torneira. Instalamos uma mangueira que conduz o líquido até o local apropriado para ser espalhado. Além de muito eficaz e de não contaminar o solo, esse banheiro ainda acrescenta uma beleza estética à nossa área externa. Esperamos que tenham gostado e se quiserem saber mais sobre agroecologia ou tirar dúvidas sobre o processo de construção do nosso banheiro, segue a gente no Instagram da Casa de Barro SC. Gratidão e até a próxima. Ei meu, eu vou me mandar para um lugar onde eu possa plantar um pé de melão, goiabinga, mandioca, feijão e cabutiá. Queimar lenha no fogão, erva na cuia, bomba no chimarrão, uma casa de barro, um jardim pra cuidar, um cuscu companheiro e a rede pra deitar.